Você não precisa de mais uma formação que entrega só exercícios, um certificado e depois deixa você sozinho, sem saber como começar e como entregar. Você precisa aprender a dar aulas com segurança, precisa saber adaptar os exercícios para cada aluno, precisa entender como conquistar os primeiros clientes, cobrar pelo seu trabalho e construir uma carreira com o método Pilates. Porque não adianta terminar uma formação sabendo todos os exercícios, mas continuar sem saber montar uma aula, sem saber apresentar o seu trabalho ou conquistar novos alunos. Foi pensando nisso e para reunir tudo isso dentro de uma única jornada que eu criei a Formação Profissional em Pilates. Uma formação completa em Pilates solo e aparelhos, criada para estudantes e profissionais de educação física e de fisioterapia que querem aprender um método Pilates, atender com mais segurança e transformar esse conhecimento em uma atuação profissional na prática. Você vai aprender a ter um olhar clínico, a corrigir, a adaptar, a conduzir realmente os seus alunos com corpos diferentes, objetivos e necessidades diferentes. E também vai aprender aquilo que muitas formações deixam de fora, como conquistar novos clientes, como oferecer aulas online, como cobrar pelo seu trabalho, como fidelizar os seus alunos, como divulgar o que você faz. Eu sou o professor Dr. Renan Pose, profissional de educação física, mestre e doutor pela Universidade Federal de São Paulo, professor de anatomia e de pós-graduação e criador do método Pilates em Casa. Há mais de 15 anos eu trabalho com movimento, ensino profissionais e acompanho pessoas que querem recuperar força, mobilidade e equilíbrio e ter autonomia. Eu também vivi dificuldades de quem está começando. Eu já tive medo de investir numa formação, achava caro. Já me parei pensando onde eu encontraria novos alunos. Já precisei aprender a cobrar, organizar minha agenda, apresentar meu trabalho e transformar o Pilates numa carreira. Por isso que eu quis construir a formação que eu gostaria de ter recebido lá atrás, quando eu comecei. Uma formação que acompanha você do primeiro exercício ao primeiro aluno, do primeiro aluno ao crescimento profissional e financeiro. Uma formação completa. Dentro da formação profissional em Pilates, você vai aprender Pilates solo e Pilates aparelhos dentro de uma única jornada. Você não precisa comprar primeiro uma formação de solo e depois procurar uma outra para aprender aparelhos. A formação reúne fundamentos do método Pilates, depois fundamentos de anatomia, biomecânica aplicados, pré-Pilates, todos os exercícios do Mesh 34 e todas as adaptações para esses exercícios, acessórios, depois reformer, Cadillac, chair, barril, adaptações dos aparelhos para o solo. Também se vai ter didática, comandos, correções, progressões, regressões, avaliação e uma aula experimental que vende. Além disso, atendimento ao público específico, como de corredores e público 50+. E também marketing e vendas. Você aprende a executar e também a ensinar. Você precisa entender por que escolheu aquele movimento, o que deve observar naquele momento e como corrigir, quando adaptar e como fazer o seu aluno evoluir. Mas existe outra coisa que eu preciso deixar muito bem claro aqui. Não adianta ser excelente tecnicamente se ninguém reconhece o seu trabalho. Não adianta conduzir uma ótima aula se você não sabe como conquistar esse cliente, mostrar valor do seu atendimento e fazer o seu aluno continuar com você. E também não adianta ter uma agenda cheia se você não sabe cobrar, organizar seus horários e gerenciar o seu próprio negócio. E é por isso que nessa formação você também vai aprender a como conquistar os seus primeiros alunos, como oferecer as suas aulas no particular, presenciais ou online de Pilates, como conduzir uma aula experimental que vende, como precificar o seu trabalho, como formar duplas, pequenos trios, grupos, como fidelizar alunos, como gerar indicações, como se posicionar, como criar conteúdos para as redes sociais que atraem pessoas certas. Você ainda vai receber uma ferramenta que eu coloco tudo isso em prática. Templates de mensagens para captação, fechamento, retenção e indicação. Modelos de contrato para aulas particulares, guias de estudos, apostilas de conteúdo, anamnese completa e planos de ação
para ajudar você a sair da informação e começar a agir. Porque eu não quero que você termine essa formação se perguntando, e agora, por onde eu começo? Eu quero que você saiba qual é o próximo passo sempre. E existe um diferencial que pode ampliar completamente as possibilidades da sua carreira. A formação profissional em Pilates também ensina como dar aulas online de Pilates. Esse foi um dos saltos na minha vida profissional. Quando eu comecei, eu não tinha um estúdio, essas câmeras e toda essa estrutura que eu tenho hoje. Eu tinha conhecimento, um iPhone, 800 seguidores e uma pessoa do outro lado da tela. Foi assim que eu comecei a construir um método Pilates em casa. Com aulas online, você também pode trabalhar da própria casa, com pouco investimento, sem perder horas no trânsito, sem ficar limitado às pessoas que moram perto de você. Você pode começar com atendimento individual, ou formar duplas ou trios ou pequenos grupos no online. Construir uma agenda híbrida, com aulas presenciais e online. Atender pessoas de outras cidades. Continuar acompanhando alunos quando viaja. Dar aulas de qualquer lugar. Mas para dar aulas online, não é apenas abrir uma chamada de vídeo e reproduzir uma aula de estúdio. Você precisa saber organizar o espaço, posicionar a câmera para enxergar o seu aluno, escolher os exercícios certos, construir comandos claros, observar aonde seu aluno está e antecipar o quê? Adaptações. Por isso, eu decidi que apenas 100 membros fundadores participarão comigo de uma imersão ao vivo de uma manhã inteira com o tema do zero às aulas online de Pilates. Foi esse caminho que me permitiu construir uma plataforma que já recebeu mais de 12 mil alunos e ultrapassar 8 milhões de faturamento em vendas com o Pilates Online. Agora eu quero compartilhar com você aquilo que eu aprendi durante essa trajetória desses 6 anos no online. A formação foi criada para estudantes de educação física e de fisioterapia, que querem chegar ao mercado muito mais preparados. Também para recém-formados que já têm um diploma, mas não sabem como transformar o conhecimento em atendimento, em clientes, em renda. Também para profissionais que já trabalham e querem adicionar o método Pilates ao repertório, abrir uma nova frente de atuação e aumentar o valor percebido da sua hora. E também para quem já atua com Pilates, já fez uma outra formação, mas terminou inseguro, sem saber montar aulas, adaptar exercícios ou conquistar alunos. A formação é 100% online, você poderá estudar no seu ritmo, rever as aulas quando quiser, consultar movimentos e voltar aos fundamentos sempre que surgir uma dúvida. Depois de concluir o conteúdo e cumprir os critérios de avaliação, você receberá um certificado reconhecido pelo MEC. Além disso, para atuar profissionalmente de maneira independente, é necessário ser graduado em Educação Física ou em Fisioterapia e possuir registro no respectivo conselho. E essa será a primeira formação profissional em Pilates, com muito orgulho. A turma vai ter 100 membros fundadores. Os fundadores terão acesso à formação completa durante 5 anos, atualizações durante esse período, grupo exclusivo comigo, com minha equipe, imersão ao vivo das aulas online, condição especial da MetaLife e possibilidade de cadastro na rede de oportunidades profissionais. Nunca mais vai existir uma primeira turma dessa formação com essas condições. Por isso, essa é a única turma que reunirá a condição de fundador e todos os benefícios especiais apresentados nesta página. O valor oficial e cheio da formação profissional em Pilates é de R$ 2.997, mas os 100 membros fundadores poderão entrar por 12 vezes de R$ 195 ou R$ 1.997 à vista. São R$ 1.000 de desconto diferentes da relação do preço cheio. E eu quero colocar esse investimento em uma outra perspectiva. Imagine um aluno fazendo uma aula por semana, pagando R$ 100 por sessão. Esse único aluno pode representar aproximadamente R$ 400 de faturamento por mês. A parcela da formação é de 195, ou seja, o faturamento desse aluno recorrente é o dobro da parcela. Agora imagine 3 alunos fazendo 2 aulas por semana a R$ 100 por sessão. Isso representa aproximadamente R$ 2.400 de faturamento mensal. Esses números são exemplos ilustrativos.
e não são uma promessa ou garantia de resultado. Mas essa conta mostra que é sim possível ter seu investimento de volta em pouco tempo. Talvez você esteja perto de se formar e ainda não saiba o que fará depois do diploma. Talvez já seja formado, mas esteja trabalhando muito e recebendo pouco por isso. Talvez você conheça exercícios de Pilates, mas ainda não sinta preparado para conduzir uma aula, estruturar uma aula e cobrar pelo seu trabalho e conquistar alunos. E talvez esteja esperando se sentir completamente pronto para começar, mas ninguém começa pronto. Eu mesmo não comecei com milhares de alunos, uma grande estrutura ou todas as respostas anteriores. Eu comecei estudando, investindo no meu conhecimento, atendendo uma pessoa, depois outra e construindo um passo de cada vez. O Pilates ele foi um divisor de águas na minha vida e eu quero que seja também na sua vida. E é por isso que eu quero ajudar você a fazer o mesmo. Você não precisa abrir um estúdio amanhã. Você não precisa abandonar o trabalho que você já tem. Você pode começar amanhã com um match, alguns acessórios e o conhecimento. Ao entrar na formação profissional em Pilates, você não vai comprar apenas aulas de Pilates. Você vai receber uma formação completa, com ferramentas para você começar e um caminho profissional claro. Um caminho para transformar o seu conhecimento em atendimento valorizado. Atendimento valorizado em resultado. E resultado em uma carreira com muito mais autonomia para você. Reconhecimento, valor e crescimento. Agora eu te pergunto, você quer se tornar um profissional diferenciado, capaz de entregar resultados aos seus alunos e atender diversos tipos de público com segurança e ser valorizado por isso? Se a sua resposta foi sim, clique no botão abaixo e faça sua inscrição agora e esteja entre os 100 membros fundadores. Porque existem 100 vagas disponíveis nessa turma 1. Eu quero colocar o seu nome na primeira turma dessa história. E, daqui a algum tempo, receber uma mensagem sua dizendo: Renan, eu conquistei meu primeiro aluno. Eu dei a minha primeira aula. Eu comecei a construir minha carreira com Pilates. Renan, eu estou ganhando bem na minha área. Mas para isso, você precisa agir. Porque toda transformação precisa de uma ação. E a sua ação agora é clicar no botão e fazer parte da formação profissional em Pilates. Te vejo lá dentro.